Olá, amigos! Eu sou a professora Mônica Fernandes, do canal É Para Copiar. Quero começar agradecendo muito a audiência e participação ativa de todos vocês na nossa primeira série e informando que temos um presente para vocês. Fizemos um vídeo bônus com dicas práticas do trabalho com a escrita. E tem uma outra dica também. Dia 25 de maio é meu aniversário. Quero comemorar com todos vocês, fazendo uma live aqui no YouTube às 19 horas. Além de cantar parabéns, irei responder as suas perguntas, tirar dúvidas e conversar um pouco mais sobre o tema A Cópia. Ele não se esgota, mas a gente vai precisar finalizá-lo para iniciar uma nova série sobre leitura. Mande suas perguntas pelo canal, ok? Sobre a série A Cópia, o que vocês tiverem de dúvidas. Quanto mais rápido enviarem, mais possibilidades tem de serem respondidas. Hoje, especialmente, para encerrar a nossa série, vamos conversar sobre as diferenças que existem entre trabalhar em sala de aula com a cópia, e aí pensando a cópia no seu sentido restrito, bem convencional, naturalizada, sem muita reflexão sobre ela. E a reescrita, como um processo que proporciona o processo de reflexão sobre o trabalho de escrever das crianças, produzindo autonomia nos estudantes. Ela lembra muito o antigo exercício de passar a limpo o texto. Lembra, pessoal da minha geração? Talvez a garotada mais jovem também, que a gente escrevia e precisava passar a limpo. É um pouco nesse caminho que a gente vai trabalhar. Para começar essa conversa, me lembrei do poema de José Paulo Paes, chamado Paraíso, de um livro que eu amo, chamado Poemas para Brincar. Escolhi esse poema porque ele fala de sonhos de mudança, caso a gente tivesse escolha. Será que a gente tem algum tipo de escolha na nossa prática diária? Eu acho que algum tipo a gente tem. Não tem todas as escolhas, mas alguma a gente tem. Vocês vão ver na tela a poesia que eu vou ler agora. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóveis matar gente, mas para crianças brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, aonde os passarinhos vão morar? Se esse rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgoto noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. O mundo é nosso, não é? Então a gente, na medida do possível, a gente vai fazendo as pequenas alterações que nos são permitidas. Eu acho essa poesia linda, não é mesmo? Ela contrasta com algumas respostas que vocês nos deram no vídeo sobre se já haviam perguntado se é para copiar. Quando alguns apontaram a resistência das famílias e da própria escola quanto às mudanças nas práticas didáticas. Isso é um fato real, sem dúvida. Às vezes ele é contornável, outras vezes não. Só com muito diálogo e parceria com as famílias que podemos avançar nessa conquista. Por isso que eu convido os pais a virem conversar conosco, a participar do canal, para entender que há outras formas diferentes daquelas que a gente viveu na escola do nosso tempo. Por isso que, professores, divulguem para os seus pais o nosso canal. É importante que eles ouçam a gente, tá bom? É um convite de coração aberto. Vamos, contudo, conversar acreditando que uma pequena mudança real é sempre melhor do que um sonho enorme sem ser realizado. Nos quadros que você vê aí no vídeo, eu elenco 6 questões para, em paralelo, apresentar reflexões
sobre as escolhas que a gente faz quando a gente trabalha com cópia e quando a gente trabalha com reescrita, tá certo? Então, no uso da cópia, e mais uma vez eu digo, a cópia, ela não é para ser execrada. Ela existe e muitas vezes ela é necessária no trabalho docente. Ela só não pode ser o fato principal do nosso trabalho, combinado? Então vamos lá. Quando a gente usa exclusivamente a cópia, a gente trabalha com a crença de que a repetição é um processo de aprendizagem, de que a aprendizagem só se dá pela memória, pelo treino. A gente também compreende que há uma desconexão do aluno com o sentido do texto. Quer dizer, ele primeiro treina para depois ele entender o sentido. Ainda temos uma questão que está embutida na concepção de cópia, que é a ideia do exercício mecânico, do treino ortográfico, do treino gramatical. E com isso, a concepção de alfabetização como técnica. Ainda uma quinta ideia de que primeiro se ensina a língua, a sua concepção, o seu esqueleto, como diz Bakhtin, e depois se coloca o sentido, né? A linguagem. E por fim, a gente trabalha com textos escolarizados, aqueles que a gente conhece já há tanto tempo, né? Ivo viu a uva. São textos que só existem na escola. Eles estão fora do mundo, né? Eles só existem dentro da escola. Por outro lado, quando a gente trabalha com a reescrita, a gente trabalha com a crença na produção de texto como processo de aprendizagem. A gente conecta o aluno com o texto, produzindo sentidos nesse reescrever. Portanto, reescrever é passar a limpo, é reler, é cuidar do já escrito. A ideia do exercício que ajuda na autonomia e na autoria. A concepção de alfabetização se altera e passa a ser compreendida como ato, como atividade, como um sujeito vivo frente àquilo que ele aprende. A corresponsabilidade entre aluno e professor junto ao objeto a ser aprendido. A ideia da linguagem e de língua na produção de sentidos expressos na língua escrita. Então, a linguagem está na vida, está no mundo. A gente vai escrever bilhete, carta, lista, vai reescrever literatura, vai trabalhar com textos do mundo. E, por fim, o texto contextualizado, isso que eu acabei de falar, dentro da esfera de produção de sentidos do discurso. Isso quer dizer, dentro do mundo da escrita, que é o mundo que a gente vive. Esse paralelo, ele é atravessado por dois pontos importantes: a oralidade e a literatura. A experiência de escrita infantil começa na relação com a oralidade. A criança pensa que escrever é transcrever o que ela fala. Emília Ferreira já mostrou pra gente isso há 20 anos atrás, que a gente não transcreve, a gente representa. A escrita representa a oralidade e não a transcreve. Mas a gente vai falar disso num outro momento. Agora eu quero falar do que a criança precisa, do que nós precisamos entender sobre o processo de escrita da criança. E muitos métodos não levam isso em conta. Baseiam-se primeiro na técnica da escrita para depois colocá-la em uso social. Só que na maioria das vezes, as crianças aprendem a escrever, só que elas não entendem o fundamental, a importância da função social da escrita. É como se o mundo da escrita, o escrever, pertencesse somente ao mundo escolar, com seus exercícios, regras, cópias, avaliações. Para que a criança possa perceber desde cedo que há duas formas diferentes de linguagem, porque a linguagem oral é uma, a linguagem escrita é outra, é preciso que a gente leia para elas. Ler tudo,
desde contos de fada, poemas, textos de aventura. É muito importante, até listas de compras, receitas de diversas ordens. A gente vive no mundo da escrita e cada vez mais a gente vive nesse mundo. Se a gente vê os recursos, as redes sociais, a gente está aqui, né, falando e nos comunicando pelos comentários que são escritos. É essa linguagem que a gente tem que discutir com as crianças. A criança, antes de aprender a tecnologia da escrita, ela precisa compreender a sua função no mundo. Vivemos num mundo repleto de textos. Então, bora brincar com as crianças de ler, bora brincar com elas de escrever. Escrever do jeito delas, elas vão aprender. Existe um processo de leitura e escrita pelo qual a criança vai passar. Quanto mais claro for para todos, para nós professores, para as crianças, para vocês, família, melhor será o desempenho delas. Neste momento é fundamental não se preocupar com o erro. A gente acerta, sim, mas a gente acerta depois de ter errado várias vezes. E a escola parece que aposta que a criança nunca vai errar. E isso é uma falácia, isso é um engano. O ator principal é o aluno na relação com o mundo letrado, com as práticas sociais de leitura e escrita. Quando a gente fala em produção de texto na sala de aula, muitos professores se arrepiam, pensando no volume de trabalho que terão. Eu sei, já passei por isso. Como pedir para as crianças escreverem um texto por dia numa turma de 35 alunos e ter no final da semana mais ou menos 175 textos para corrigir? Não é possível, é impossível. Estou falando de escrever um texto e trabalhar nele por uma semana. A forma como vamos organizar a correção vai depender do que está trabalhando. Uma sequenciação de ideias, começo, meio e fim, para se deter com um grupo, apenas foque nesse tipo de correção. Hoje já falei da importância da literatura. Eu quero retomar essa ideia para falar da reescrita. A reescrita poupará as crianças de terem de escolher seus temas, seus personagens, seus protagonistas e antagonistas, cenários, clímax e desfecho. Ao reescrever uma narrativa já pronta, a criança vai lembrando da história, vai aparecendo no texto as marcas de oralidade, aquelas marcas que são o famoso e aí. Vai aparecer também as marcas da linguagem escrita, aprendida na audição da literatura, como pronomes oblíquos, concordâncias, verbos nos tempos adequados e outras tantas marcas. Esse é um tipo de trabalho que pode ser feito em duplas, dá muito bons resultados. É sempre importante dar uma finalidade ao texto. E é importante que a criança saiba por que ela está escrevendo. Isso serve também como um alerta para os pais. As tarefas escolares são necessárias, mas é preciso que a criança saiba o motivo de estar aprendendo. E sempre o motivo não é o vestibular, porque esse é um horizonte muito longe para elas. O motivo é para saber mais, é para estar no mundo, para entender as coisas que estão no mundo. Então, a função da escrita é comunicar. Portanto, a gente só escreve para alguém, para o chamado leitor presumido. Por isso, saber por quê e para quem se está escrevendo é fundamental para a criança. Acredito que nos anos iniciais, em especial nos processos de alfabetização, é nossa responsabilidade ser interlocutor das escritas das crianças e não simplesmente seus revisores técnicos. Pegar o texto e sair canetando. Vamos entender o que eles querem dizer. Portanto, escrever é muito mais do que copiar, desde que haja produção de sentidos nos processos de escrita. Para escrever, a criança precisa refletir, acionar seus esquemas de pensamento. Precisa estar em atividade. Viva a escrita!